Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre metas, sobre planejar esse novo ano que está começando. Então, com passos simples, você vai aprender a analisar o ano que passou e como programar esse novo ano que será incrível. Vem com a gente? Um novo ano é a oportunidade para um recomeço, um novo ciclo, mas ele nunca começa do zero, porque sempre há uma bagagem conquistada no ano anterior que a gente pode e deve utilizar. Então, essa bagagem sendo considerada, nós vamos dar sentido à continuidade dos fatos, não ignorando o ano que passou, e sim entendendo ele e incorporando nesse novo ano. Não é inteligente apenas virar a página sem absorver o aprendizado de cada situação. Por isso, nós lhe convidamos a começar a pensar no novo ano, fazendo um balanço desse ano que já se foi. E para facilitar, vamos fazer isso juntos? Mas antes de pensar em sair do vídeo, porque você acha que vai ser muito trabalhoso ou demorado, já deixa a gente te adiantar. É muito mais rápido do que o tempo que você vai gastar olhando outros resultados, aqueles que você gostaria de ter e que não alcançou por algum motivo e que você nem sabe qual é. Então, se você pensou melhor e decidiu ficar por aqui, já deixa o seu like para nos ajudar, porque nós com certeza vamos ajudar você. E vamos ao passo 1, analisar, processar e aprender. Se você fez cartaz de metas, lista de tarefas, cartaz dos sonhos, lista de objetivos ou qualquer outro tipo de planejamento para o ano que passou, é hora de pegá-lo para iniciarmos o processo de análise. Mas calma, não é para se culpar do que não fez, tá? O objetivo aqui é apenas aprender, porque é muito real aquela mensagem que diz que o caminho é mais importante que a chegada. Porém, tem outra verdade que precisamos dizer, que tudo que vivenciamos é para podermos evoluir, avançar, aprender. Então, enquanto não conseguimos identificar o porquê das nossas falhas, ou melhor, o motivo delas acontecerem, não poderemos passar para o próximo nível. Claro, a vida não é um videogame, mas ela é feita de fases. E, na verdade, são os videogames que se inspiram na vida e não o contrário, né? Então, voltando ao assunto, escolha aí, ou lembre 3 metas ou objetivos, ou até mesmo desejos que não foi possível conquistar no ano passado, que você quis, mas não conquistou. Pare um pouquinho e vamos fazer uma pergunta para cada um desses 3 objetivos, 3 metas que você escolheu. Vamos lá? Se pergunte, como eu estaria hoje se isso tivesse de fato acontecido? Para cada uma das metas, né? Por que não alcancei esse objetivo? O que eu perdi por não ter alcançado esse objetivo? E mais uma pergunta: o que eu ganhei por não ter alcançado essa meta? Então, como eu estaria se já estivesse acontecido? O que eu perdi por não ter acontecido? O que eu ganhei por não ter conquistado essa meta? E a pergunta mais importante: essa meta, esse objetivo ainda faz sentido para mim? Eu ainda quero conquistar isso? Ou está tudo bem deixar isso para trás? Essa é a primeira fase, é analisar o que de fato faz sentido para nós. E após analisar o que de fato no ano passado importa para o hoje, você terá processado e entendido em que momento você se encontra. Só essa reflexão já vale a metade do ano, pois se você fizer isso direitinho, conseguirá perceber a pessoa que se tornou ao longo do ano e terá diversas ideias para um novo ano que está por descobrir, certo? Então, faça isso, experiencie esse momento e deixe nos comentários que a gente quer saber. E agora que já aprendeu com os erros, conseguirá passar para o próximo passo. Vamos lá? Passo 2. Listar, organizar e imaginar. Saiba que, gostando ou não de planejar, isso é intuitivo e inerente ao ser humano tanto quanto dormir, acordar, nos alimentar, atender necessidades fisiológicas, enfim. Todos nós
também planejamos, porque planejar, na verdade, é escolher. E mesmo quem diz que não faz escolhas, que deixa a vida levar, na verdade, isso também é uma escolha. Então, quando escolhemos algo, estamos dando início a um plano, e para que este plano aconteça da melhor forma possível, é inteligente e necessário planejar. Então, vamos lá! Comece pela forma mais simples e prática. Faça uma lista do que você deseja para o novo ano. Daquelas listas bem malucas mesmo, nem precisa de uma ordem. Só comece a colocar o que vem na mente. Mas se você automaticamente começa a dividir a folha em categorias, quer dizer que já entendeu a importância de organizar. Mas se você realmente nem sabe por onde começar, apenas escreva alguns sonhos, desejos, objetivos, metas. Na hora de organizar, outras ideias surgirão. Então, o importante aqui é não colocar limitações. Lembre-se, você quer muito algo, é porque ainda não tem. Então, se algo é pequeno ou grandioso, não importa. O que tem que considerar é se você quer muito isso ou não. E vamos fazer aqui um exemplo de lista. Escrever um livro, viajar para uma praia distante, comer mais vegetais, fazer exercícios, reformar a casa, trocar de celular, aumentar os lucros, ver mais os amigos, almoçar com a família mais vezes, comprar um carro zero. Aqui são algumas coisinhas que nós podemos colocar numa lista. Outra maneira de estabelecer nossos objetivos é o cartaz dos sonhos, tão divulgado a partir do livro Segredo. O cartaz dos sonhos é, na verdade, uma lista com imagens, pois o nosso cérebro responde melhor a imagens. Então, no cartaz, você pode colocar fotos, figuras que representam aquilo que você deseja para este ano. Uma sugestão é você já organizar as imagens em categorias, como objetivos pessoais, que são só para você, como um procedimento estético, por exemplo. Objetivos familiares, aqueles que envolvem todos da sua casa, por exemplo, uma viagem de final de ano. E no trabalho, objetivos de trabalho, por exemplo, como alcançar um novo cargo na empresa ou começar um empreendimento. E objetivos espirituais, como orar todos os dias. E aí fica bem organizado. Feito isto, você disse a si mesmo e ao universo que você fez escolhas e que o caminho que você quer trilhar neste ano é aquele que te levar para a conquista desses objetivos. E é bem importante que essa lista ou cartaz dos sonhos fique em algum lugar visível para que você possa sempre rever. Veja que tanto na lista como no cartaz dos sonhos, os objetivos estão bem aleatórios e também não geram nenhuma ação, pois não tem nenhum prazo para serem concretizados e nem quantidades. Eu não sou nenhuma amante da matemática, mas amo os números, porque eles me aproximam da realidade. Quando fazemos uma lista, deixamos nossos objetivos apenas no mundo das ideias. Quando planejamos, organizamos essas ideias, definindo as ações e assim criamos um plano para que de fato tudo isso possa acontecer. É possível fazer isso para cada objetivo? Sim, é possível. Porém, precisamos sempre manter o equilíbrio, porque nem sempre nossos objetivos para um ano poderão ser realizados da maneira e no prazo que desejamos. Por isso, devemos sempre rever nossas metas e planejamento para compreender se faz sentido ou não. Pois bem, vamos pensar em um planejamento. Primeira coisa é verificar o prazo que você quer determinar para alcançar cada objetivo e analisar se é viável para este determinado momento da sua vida. Com o prazo definido, você pode começar a definir as ações que fará para alcançar cada um dos objetivos e quanto tempo você terá para alcançar cada ação. Vamos usar um exemplo aqui de viajar para uma praia distante. Uma viagem é viável em quase todos os momentos da nossa vida. Por isso, vamos usar esse exemplo. Para concretizar esse objetivo, é preciso começar a planejar essa viagem.
mesmo que agora você não tenha os recursos necessários para realizá-lo. É preciso entender que o planejamento pode abrir portas e atrair oportunidades para que a meta seja alcançada. Então, o que precisamos saber é: para onde eu vou? Quanto a viagem custará daqui 12 meses? Quais são as formas de pagamento que posso me comprometer? O que eu vou fazer para pagar as parcelas? Se elas não cabem no meu orçamento, vou listar quais são as ações extras que farei para aumentar os meus ganhos. Feito isso, eu planejei. Mas se eu não anotar o passo a passo do que precisa ser feito e como eu vou fazer, daqui 3 meses já estaremos no mês de março e não teremos feito nada para a conquista dessa meta. Pode parecer difícil, mas este é o tempo de planejamento e a construção deste plano que te fará conquistar tudo o que deseja. Porque a atração, a fé, a esperança nos trazem muitas coisas, mas sem a ação nada acontece. E se a ação for planejada, podemos diminuir os riscos e possíveis decepções. E como acabei de falar sobre fé, vamos para o próximo e último passo desse vídeo, que é imaginar. Imaginar é acreditar naquilo que ainda não está materializado. Basicamente, é voltar ao mundo das ideias, mas agora com mais riquezas de detalhes. Agora você vai olhar para o seu planejamento, fechar os olhos e imaginar tudo isso acontecendo. A partir daqui, você criou uma crença de que isso é possível e deve alimentar sua fé todos os dias. Lembrar desta imagem mental que criou e confiar que colocando todas as ações em prática, você vai conquistar. Perfeito! Agora você tem os passos principais para fazer a sua parte. Uma dica especial para que você não se perca no caminho é: comprometa-se com alguém, envolva pessoas em suas metas, assim você estará mais motivado a realizá-las. Se esse vídeo te ajudou a começar seu ano, nos conte nos comentários e deixe também sugestões para os próximos vídeos. Contamos também com seu like e com a sua inscrição se ainda não for inscrito. E lembre sempre, o desenvolvimento pessoal muda a sua vida.